Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Atos 22:17. O Ato dos Apóstolos é recheado de informações mediúnicas, ou sobre a mediunidade que existia entre os apóstolos. Como nós podemos ver aqui, no momento do Pentecostes, começa então a dar demonstração daquilo que Jesus havia prometido, de vir a essa informação dos Espíritos trazendo para os homens a informação necessária. E Emmanuel vai trazer para a gente a ampliação do conceito de todas essas informações que tem aqui. E por isso é importante que nós entendamos que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizar, naquela época, era falar mediunicamente, passar as informações mediúnicas. Como não existia o termo mediunidade, existia o termo profeta, profecia, aquele que falava por intermédio do qual os espíritos falavam, que trazia a informação do mundo espiritual. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Então os apóstolos, que eram médiuns, estavam falando no idioma inerente ao grupo que eles estavam atendendo. E aí nós vamos entender, primeiramente, por que eles falavam em outro idioma. O fenômeno da xenoglosia, quando se fala em idioma diferente, é inerente à mediunidade. É quando a pessoa está, no termo comum que se usa, incorporado por um espírito e ele fala aquele idioma que muitas das vezes desconhece. Algumas outras pessoas em estado de êxtase, eles falam em outro idioma também. Mas ali, como está escrito que derramaria de todo o seu espírito sobre a carne, ou seja, aqueles espíritos que já tinham condições de passar a informação do reino dos céus, que já tinham condições de passar a informação do mundo espiritual e das coisas de Deus, incorporavam naqueles apóstolos e eles passavam a informação. Mais uma vez, a proibição do uso da mediunidade fica revogada, porque aqui os apóstolos estavam mediunizados para poderem falar em outros idiomas. E todos ouviam e entendiam naquele idioma que eles precisavam de ouvir e de entender. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Logicamente que as pessoas chegavam lá, e embora eram todos judeus, falavam muito mais do idioma onde eles tinham sido criados do que do idioma que estavam ali falando dos dialetos, normalmente era o aramaico, lá em Jerusalém. Então, eles procuravam naquele momento, se esclarecer, procuravam se informar, que alguém passasse uma mensagem sobre as coisas dos céus para eles. Então Jesus permite que os bons espíritos, os seus missionários do bem, utilizassem da mediunidade dos apóstolos para atender aquela multidão, o que deixa eles muito felizes, muito alegres. Não faltaram os escépticos, no divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Os escépticos e os críticos, principalmente para fazer a crítica negativa, sempre existiu em todas as épocas. Não precisamos dar crédito a eles. Apenas termos a paciência de, dentro do limite, explicarmos a ele o que está acontecendo e não entrar em contenda, porque contenda é o que eles mais gostam. E Simão Pedro, então, ele, como se destaca ali como líder daquele grupo, ele pega e explica para as pessoas que estavam presentes, para eles poderem entender o fenômeno que estava acontecendo, que Jesus já havia prometido que a luz seria derramada sobre a escuridão da carne, esclarecendo-nos das possibilidades das revelações, das informações inerentes ao mundo espiritual. O interessante é que nenhum deles anotou depois o que foi falado. Será uma mediunidade inconsciente ou algum motivo essas informações se perderam? Deveria ser uma informação bastante interessante. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. As informações
desse intercâmbio com o mundo físico, do mundo físico com o mundo espiritual, passa a existir de uma forma bem ostensiva durante o trabalho dos primeiros cristãos. E todos eles tinham, então, a possibilidade de trazer para o mundo as informações inerentes ao Evangelho, as informações inerentes àquilo que é necessário, que é importante que nós tenhamos em mãos para podermos entender um pouco mais do Evangelho, que o Evangelho, quanto mais nos explicarem, mais importante para nós podermos entender. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebraram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. A partir do momento que acontece, então, esse desabrochar da mediunidade, não foi só a mediunidade da psicofonia que vem, que nós entendemos essa parte profética como mediunidade, principalmente depois eles começam a curar os doentes, levantam os espíritos dos infortunados, começam então a falar até mesmo aos reis da terra em nome do Senhor, com total coragem, com autoridade e influenciando essas pessoas a entenderem as regras que a vida nos oferece. O poder de Jesus se lhes comunicar as energias reduzidas. Sempre que os espíritos chegam até nós, nós vamos sentir duas coisas inerentes ao espírito: ou coragem ou medo. Medo quanto ao espírito inferior, que ele vem infundir-nos medo. Tem pessoas que chegam até a síndrome do pânico devido à influência desses espíritos. Outras pessoas passam a ter uma coragem enorme, destemida, como o relato que está sendo mostrado aqui no Atos dos Apóstolos. E a partir dali, então, eles passam a agir com toda essa coragem, porque eles eram assessorados por bons espíritos, por espíritos que vinham em nome do Senhor ajudá-los a trabalhar o Evangelho, ajudá-los a esclarecer o Evangelho e a divulgar o Evangelho. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. A mediunidade de Jesus falando com Deus, recebendo a inspiração divina, trazendo para nós o Evangelho. E depois a mediunidade sendo mostrada, inclusive por Jesus, quando ele sobe ao Tabor e fala com Moisés e Isaías. Depois, conforme relata várias passagens do Atos dos Apóstolos, que vem trazendo as informações, complementando as informações, incentivando os apóstolos a trabalharem para que eles tivessem coragem de enfrentar todas as adversidades que eram inerentes àquele tempo, quando caçava-se cristãos como se caça um coelho nas temporadas de caça, ou seja, queriam-se exterminar com os cristãos. Mas espíritos preparados para aquele momento, para oferecer o sacrifício da própria vida, em nome do Senhor, para que o Evangelho se perpetuasse na terra, desceram destemidamente, enfrentaram os riscos com toda a coragem e conseguiram, assim, fazer com que nós hoje tivéssemos e tenhamos o Evangelho de Jesus para nosso estudo, para nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade e gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas do Pentecostes que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, e é ainda ela que, dilatada dos apóstolos aos círculos de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, tudo que nós precisamos hoje é entender que a mediunidade é um meio de esclarecer aos homens, porque, por parte de alguns homens que têm essa possibilidade de se comunicar com os espíritos, ou de receber a comunicação dos espíritos, de procurar esclarecer os homens. A mediunidade pode ser de psicofonia, de inspiração, de intuição, de efeitos físicos e tantas outras, sendo essas as principais. Então, quando um pastor sobe ao púlpito da igreja protestante para fazer o seu culto semanal, dominical, ele está recebendo a inspiração dos espíritos que gerenciam aquela igreja. Assim como um padre que chega no altar de uma igreja para fazer sua celebração semanal, ele também está ali sob a inspiração de espíritos superiores que gerenciam aquela igreja. Da mesma forma, os espíritas que vão subir ao palco para fazer as suas pregações estão influenciados por espíritos superiores que gerenciam a doutrina. Agora, as falhas existem. Portanto, o Emmanuel nos lembra aqui, vamos voltar, que os prejuízos morais avassalam os caminhos do homem.
Ou seja, quando nós não temos a devida informação e vamos abordar um assunto que não conhecemos, quando temos tendências que vamos abordar aquele assunto segundo as nossas tendências, quando nós nos deixamos influenciar por espíritos menos nobres, pelos mais variados motivos, então começamos a arcar com a nossa própria responsabilidade dos prejuízos que a gente causa. Logicamente que nós não somos perfeitos, nós estamos aqui na Terra para um aprendizado, mas nos momentos apropriados, a espiritualidade sempre traz para nós aquele toque superior, aquela ideia superior do Evangelho que nos esclarece, que nos edifica e que nos conduz ao caminho da perfeição, que nos coloca naquele caminho de aperfeiçoamento para que a gente seja melhor, para que a gente cresça, para que a gente se aperfeiçoe. E é nesse objetivo que nós vamos alcançar os páramos da consciência superior, entrando em contato com os bons espíritos, trabalhando intimamente por nos melhorarmos para construir uma manhã de luz. Entendendo assim, nós podemos compreender que, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2,17. Nós estamos vendo hoje crianças que têm tido visões, crianças que profetizam, crianças assim, pessoas bem jovens, passando mensagem, até mesmo crianças têm sonhos reveladores. E pessoas idosas, quando estão saudáveis, também têm seus sonhos reveladores, as suas percepções do mundo espiritual. E isso vai tender a aumentar cada vez mais e exige responsabilidade de todos para melhorar o seu dial da intuição, ajustar o dial para a condição de superior. E para a gente ajustar o nosso dial para uma condição superior, as armas é a oração, a vigilância e a caridade. E assim, fica aí para conosco mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier. É um livro editado pela editora FEB, que você pode encontrar no site da FEB, www.febeditora.com.br. Você encontra o Caminho, Verdade e Vida e tantos outros livros que podem enriquecer o seu conhecimento para que você possa se aperfeiçoar, se melhorar e estar sempre na condição de um servo que trabalha para a edificação do Evangelho nos nossos corações. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, que a paz e a luz do amor envolva todos os seus corações.